Aí nós temos essa passagem de Deuteronômio, que está no capítulo 22, do 13 ao 30. Passagem extensa, por sinal. E ela vai atingir as mulheres naquilo que lhe é mais íntimo e que até hoje não tem sido plenamente resolvido, que são as agressões que elas sofrem em relação à sua sexualidade, as relações em relação às reações ou as opressões que elas sofrem em relação à própria sexualidade. Então, tenha paciência com o que a gente vai pensar aqui, porque se hoje em dia nós temos um movimento de mulheres conservadoras que preferem se entregar ao machismo e ao patriarcado, imagine naquela época onde as mulheres nem podiam exercer a sua intelectualidade para serem conservadoras. Elas simplesmente pensavam que as coisas eram assim. Onde qualquer coisa que recaía contra a sexualidade delas, a culpa é delas, é mulher, né? É assim que se pensava. E aí, conversando com esse povo que tinha essa cosmovisão, prepare-se para um pouquinho de pavor, um pouquinho de náusea, onde Deus teve que comunicar com pessoas que tinham esta cosmovisão aqui. Ó. Olha só, primeira coisa que nós temos aí. Eu vou tentar não ler o texto, mas depois você leia, tá? Em Deuteronômio 22, do 13 ao 30. 17 versículos aí, né? Aí nós temos aqui 7 situações. A primeira situação vai do versículo 13 ao 19, que se trata de uma moça sofrer calúnia e injúria acerca da própria virgindade, né? Olha o que se dizia da moça virgem. O homem casou com a mulher e depois de coabitar com ela, ele se aborreceu dela, quer dizer, já tem aí um privilégio masculino. Eu não gostei disso não, mas como que ele se aborrecia dela, né? Ou como ele também a deixava aborrecida? Ele falava, eu acho que você deu. Não parece que é virgem não, nem sangrou, né? Ou então você nem gritou tanto, você nem gemeu, já indicando que as relações sexuais em geral, em 1200 a.C., eram vistas como algo que era um estupro que a mulher tinha de sofrer do homem que lhe era o proprietário. Porque se não houvesse choro, se não houvesse sangue, se houvesse prazer, era vista como bruxa, endemoniada, deve ter feito alguma coisa com alguém. Quer dizer, até se ela sentisse um prazer acidental de ter se identificado com aquele homem, com aquele corpo, isso era visto com maus olhos, tanto por eles quanto por elas. E aí, esse cara inventava que ela não era virgem porque ele não queria ficar com ela, né? E aí, o que acontecia nesse caso? Primeiro, ela tinha que mostrar as provas da virgindade dela aos anciãos. O que era essa prova da virgindade? Uma delas era assim: na primeira relação sexual, tinha-se um pano, ou às vezes as vestes, alguma coisa, que a mulher tinha que guardar como prova de que ela sangrou. Ou seja, imagina hoje em dia as mulheres tendo o privilégio de conhecer o próprio corpo, saber as próprias dinâmicas, o tal do ímã complacente, isso tudo não caberia aqui nessa época não. Ela tinha que sangrar, ela tinha que ser ferida, ela tinha que ser estuprada, molestada. Daí o termo usado até pouco tempo atrás para se perder a virgindade era deflorar, era você arrombar a flor, né? Então primeiro ela tinha que, além de ter passado pelo vexame de estar sendo caluniada e ser injuriada, de duvidar da própria integridade, ela tinha que mostrar a sua intimidade ao público. Daí vem essa tradição das mulheres pensarem assim: ai meu Deus, uma mulher adulta, 24 anos, né, dona de si, banca suas despesas, etc. E fica com aquela coisa: eu preciso contar para o bairro, para minha mãe, para meu pai, que eu já não sou mais virgem. Engraçado que o homem não tem essa cobrança, mas a mulher tem. Vem daí desses tempos. Ela tinha que mostrar as provas de que ela era virgem. Aí acontecia o quê? Como era mentira do homem, ele era açoitado, né? Tomava umas chicotadas, não se diz em que quantidade, e tinha que pagar ao pai da moça. Quer dizer, a moça passa vergonha, sofre injúria, mas aí está o patriarcado. Ela era ora propriedade do marido, ora propriedade do seu progenitor do sexo masculino. Aí dava-se 100 ciclos de prata ao pai da moça. Então essa era a situação
de a moça ter sofrido a violência simbólica, psicológica e às vezes até física de ter a virgindade dela sob suspeita. Interessante também que a virgindade aqui, nos tempos bíblicos, era cobrada apenas da mulher. Não se questionava nada sobre o homem porque a mulher era vista como propriedade. Então a propriedade não podia ser usada. Né? Não se aceitava a propriedade usada. Então essa é a primeira situação. Ainda tinha um problema, uma questão ainda no caso da moça ser vituperada, caluniada e injuriada sobre a própria virgindade. É que o casamento era compulsório, ou seja, se ela tivesse criado um nojo daquele cara por todo o mal que ele causou, isso não era pensado assim, nem ela pensava isso sobre ela. Então o casamento era compulsório e o cara era obrigado a ficar com ela a vida inteira. Imagina quantos maus tratos não vinham daí. E ela não podia, eles não podiam se divorciar, ou melhor, ele não podia repudiá-la, porque o divórcio na antiguidade era repúdio, era o homem que repudiava a mulher. Não tinha uma escolha da mulher. Né? Isso que parece violento ao nosso tato cultural, às nossas lógicas, ainda era uma saída para esse período misógino. Porque se uma mulher, além de ter sido injuriada e caluniada, fosse mandada embora, o que ia sobrar para ela era a mendicância ou a prostituição. Então ela é obrigada a sustentá-la. Mas as violências internas continuavam acontecendo. Né? Ela se vendo preterida por outras mulheres que os caras na época podiam ter, por exemplo. Mas voltando à nossa segunda situação, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.